Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem assim, né? Você viu aquela pessoa jovem, praticava atividade física, se alimentava bem, era super saudável e faleceu, teve um infarto ou teve um câncer, enfim, teve alguma doença e morreu aquela pessoa, então, né, toda saudável. E eu fico me perguntando qual o parâmetro que as pessoas se utilizam para dizer que o outro é saudável. O que é a saúde, né? O que nós estamos enxergando? Será que o fato da pessoa praticar atividade física, fazer uma boa alimentação, significa que ela é saudável, né? Então, por que essas pessoas acabam morrendo? Então, por que uma pessoa dita saudável tem um câncer, por exemplo, né? Porque saúde, quando nós falamos de uma pessoa saudável, nós temos que compreender os diferentes níveis que nos constituem. Então, saúde seria esse equilíbrio de maneira geral. Não adianta eu comer bem se eu não me alimento com a minha família, se eu não consigo estar na mesa com os meus filhos ou com os meus pais. Não adianta eu ter um dia estressante de trabalho ou não viver bem no meu ambiente de trabalho e depois sair e ir uma hora praticar uma atividade física. Então, quando nós falamos de saúde, nós temos que buscar o equilíbrio nas diferentes partes que nos constituem. Então, nós temos saúde espiritual, nós temos saúde energética, nós temos saúde familiar, como nós convivemos com os nossos pais, com o sogro, com a sogra, com os irmãos. Nós temos saúde no trabalho, enfim. E nós temos sim a saúde física, o que nós comemos, o que nós praticamos de atividade física, mas nós temos a nossa saúde mental, nós temos a nossa saúde psíquica, a nossa saúde emocional. Ou seja, quando nós falamos de uma pessoa saudável, nós temos que ver se essa pessoa é saudável nas diferentes partes que constituem ela. Muitas pessoas estão buscando a saúde apenas no corpo físico, o que não deixa de ser importante, mas ele é uma parte do todo. Não adianta eu ser forte fisicamente e fraco mentalmente ou emocionalmente, porque no momento em que eu tenho uma doença, nós precisamos entender que a doença, ela se estrutura no corpo físico. E quando ela se estrutura no corpo físico, ela passa sim a ser também um problema físico que precisa de cuidados. Porém, quando a doença se estrutura no corpo físico, esses outros níveis que nós chamamos de níveis mais sutis, eles já estão doentes há muito mais tempo. A sua doença familiar, a sua doença psíquica, sua doença emocional, a sua doença espiritual e energética, ela já ocorreu muito antes do aparecimento da doença no corpo físico. Então, por isso que muitas vezes também buscar tratamento apenas para o corpo físico não é o suficiente. Exemplo disso, um paciente que se encontra com câncer, ele busca tratamentos para o físico, faz quimioterapia, radioterapia, cirurgia e muitas vezes acaba morrendo. Por quê? Porque a doença estava estruturada no físico. Porém, para você se curar, não basta você utilizar apenas ferramentas que foram criadas para tratar a doença quando já instalada no corpo físico. O processo de cura é o processo onde você consegue se reorganizar também nos outros níveis. Então, quando nós falamos de uma relação saúde e doença e nos colocamos em uma posição de ajudar a curar, automaticamente nós precisamos compreender os outros níveis também que geram ou que fazem parte de todo esse contexto que criou a chamada doença. Então, quando nós vamos falar de uma pessoa dita saudável, ou quando nós nos achamos saudáveis, nós precisamos olhar se somos realmente saudáveis nas diferentes partes que nos constituem. Então, por isso que uma pessoa jovem ou que tinha todos os seus exames, muitas vezes físicos, os parâmetros, exame de sangue, enfim, tudo estava normal,
e amanhã ou depois tem um infarto e morre. Então, necessariamente, isso não era do corpo físico. Tinham outros compartimentos que nunca foram olhados. Então, a grande reflexão e o que eu gostaria que vocês que estão vendo o vídeo pudessem refletir na sua vida é se você está sendo saudável nas diferentes partes que te constituem. Não adianta você ter um corpo físico bom se você não tem um bom relacionamento com os seus pais, se você não tem um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, se você tem pensamentos negativos, se você espiritualmente está muito fragilizado, enfim. Então, olhar a pessoa e observar essa questão do que nós vamos chamar de saúde é realmente ter que observar as diferentes partes que nos constituem. E a saúde seria o equilíbrio dessas partes, não apenas uma muito forte e a outra muito frágil. Então veja, se na sua vida você tem a sua maior parte da vida doente ou saudável, e se você observar que uma parte é saudável, porém as outras estão em desarmonia, busque ajuda, busque profissionais, busque conhecimento para que você possa achar o ponto de equilíbrio.